Olá, o recesso agora do Congresso e do Judiciário nos permite desviar um pouco o foco da atenção sobre a política brasileira para ver o que está acontecendo no exterior, onde aconteceu pelo menos 3 fatos marcantes que vão determinar os rumos da política internacional e, de certa forma, vai influenciar de alguma maneira o nosso panorama local. O primeiro desses fatos é esta situação aqui do novo presidente da França, o rapaz maravilha criado pela mídia, Emmanuel Macron, e que agora se envolve numa brutal crise política, não determinada pelos estudantes, ou pelos panelaços, ou pelo operariado que ele persegue na França, mas justamente por um general. Esse general aqui, chamado Pierre de Villiers. Pierre Villiers afrontou o presidente quando ele, obedecendo a cartilha neoliberal da Europa, decidiu cortar o orçamento militar em 850 milhões de euros. O segundo fato não poderia ser também muito importante, como é, na realidade, é a condenação do ex-presidente Lula por 9 anos e mais outros anos de inabilitação política. Teve uma repercussão tremenda, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. E vamos também examinar detalhadamente como isso repercutiu, como isso chegou aos cidadãos fora do Brasil. Finalmente, nós vamos tratar da crise da Venezuela. A gente sabe que a Venezuela é um país hoje conflagrado e que no próximo dia 30 vai também tomar uma atitude de grande repercussão continental e internacional, que é a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. No caso, a eleição de 547 constituintes que prometem dar um novo rumo político, social e econômico àquele nosso vizinho. Bom, mas comecemos com o Macron lá na França. Aparentemente a França fica muito longe e não tem nada a ver com a gente. Muito pelo contrário. O Macron é o Collor lá da França, Ele enganou até pouco tempo. Ele sumiu agora em maio, quer dizer, com menos de 2 meses de governo, o homem enfrenta uma crise, como todos nós sabemos, que ele vai enfrentar não só essa crise, mas um encadeamento de crises que poderá ter sido determinado por esse general, que eu diria que tem um perfil assim meio parecido com o general de Gaulle, aquele general que libertou a França quando decidiu, na época do nazismo, em plena ameaça nazista, o general de Gaulle foi para Londres e chefiou a resistência e ganhou do Hitler, pelo menos lá na França. Então, vamos ver o que aconteceu. Bom, o Macron cortou 850 milhões de euros do orçamento militar do Exército. O Exército já comprometido com uma série de problemas com o terrorismo interno e algumas, inclusive, aventuras externas com o país. A França é um país imperialista e tem lá vários soldados distribuídos em alguns países africanos que estão em rebeldia contra o regime francês. Primeiro de tudo, o Macron descumpriu uma promessa que ele tinha feito, que era de aumentar justamente o orçamento militar do Exército, de todas as Forças Armadas. Ocorre que ele, um garoto propaganda e um menino de recado da comunidade europeia, resolve
diminuir, né, o orçamento do exército e, com isso, a importância militar da França, inclusive com relação aos outros países da Europa e dos próprios Estados Unidos. O general não contou conversa e enfrentou o presidente, o questionou abertamente, inclusive pelo Facebook. Vamos ver aqui o noticiário desta televisão. Les yeux dans les yeux et une poignée de main ferme. Le 14 juillet. Os olhos nos olhos e um aperto de mão firme. Entre Emmanuel Macron et le général Pierre de Villiers, la tension est palpable. Ce sera la dernière à Paris. A tensão entre o general Villiers e o presidente Macron é palpável. Les deux hommes côte à côte. 5 jours plus tard, le général... Esse é o dia 14 de julho, né, que é o dia da queda da Bastilha e é o dia nacional da França. Esse foi o último dia em que o general e o presidente desfilaram em carro aberto pelo Champs-Élysées. La décision, il remet sa démission au président de la République. Em seguida, ele entrega a sua demissão ao presidente da República. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois. Esse aqui é importante, é um recado, né, que ele dá, o general Pierre, na sua carta renúncia, ele diz o seguinte: eu considero não estar mais na medida de assegurar a perenidade do modelo do exército ao qual eu acreditei por garantir a proteção da França e dos franceses. Garantir la protection de la France et des Français. Car Pierre de Villiers plaide depuis des années pour une augmentation du budget de la défense. Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il atteigne 2% du PIB en 2025. Seulement voilà, les coupes sont annoncées, les armées se voient amputées de 850 millions d'euros. Então, o Emmanuel Macron decidiu cortar o orçamento, que será amputado, segundo esse noticiário, por 850 milhões de euros. Le 12 juillet dernier, devant les députés, le général ne cache pas son agacement. No dia 12 de julho, quer dizer, 2 dias antes daquele desfile com o Macron, o general Villiers não esconde a sua irritação. E diz o seguinte: o grande desafio entre os objetivos atribuídos às nossas Forças Armadas e os meios alocados não é mais sustentável. Entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens alloués n'est plus tenable. Le lendemain, il est recadré publiquement par le chef de l'État. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. O general, então, aliás, o nosso Macron decide fazer o quê? Decide repreender o general. No outro dia, né, desse pronunciamento do general pelo Facebook, o Macron dá uma resposta de público ao general numa ocasião solene, transmitida inclusive pela televisão, quando ele diz: Par le chef de l'État. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. Ninguém pode fazer detalhamentos nem falar sobre assuntos internos de forma pública. Era o recado ao general. O presidente estava muito irritado e aquilo provocou naturalmente a oposição, que começou a criticá-lo, e o próprio exército. Alguns generais considerou aquela atitude de Macron uma atitude autoritária e de um autoritarismo de estudante. Vejamos aqui. Pierre de Villiers est un camouflet et sur les réseaux sociaux, il refuse de rentrer dans les rangs. Parce que tout le monde a ses insuffisances, personne ne mérite d'être aveuglément suivi. O debate também resvalou para as redes sociais
e inclusive com alguns pronunciamentos de militares inclusive da ativa, como o general Desesporte, que classificou aquela atitude do presidente Macron como juvenil e autoritária, ou mais especificamente, de um autoritarismo juvenil, ou seja, estudantil. Uma referência à idade do presidente, que só tem 39 anos. E, de qualquer maneira, é o presidente da República e tem que ser respeitado. Afinal, o grande Napoleão Bonaparte, tinha sido general de exército aos 24 anos de idade. Bom, ao contrário do Jornal Nacional, que é o carro-chefe da mídia brasileira, a mídia internacional tratou de outra maneira a questão da condenação do Lula pelo juiz Sérgio Moro. O Jornal Nacional, como toda a mídia, praticamente respaldaram, inclusive porque haviam antes patrocinado estas ações do juiz Sérgio Moro contra Lula da Silva. O Lula da Silva é como ele é chamado lá no exterior, aqui a gente só chama Lula. Mas vamos ver o que diz lá em Moscou a rede de televisão RT, a Russian Today, no seu canal espanhol. Ha rechazado la condena y ha declarado textualmente que las garras de los golpistas intentan rasgar la historia de un héroe. Isso é uma manifestação da ex-presidente Dilma Rousseff, que diz que os golpistas tentam rasgar a Constituição. Antes de dividir la sociedad brasileña en Sao Paulo, los seguidores del Partido de los Trabajadores tomaron las calles para expresar su rechazo al fallo. Por otra parte, los que no simpatizan con esta formación celebraron la noticia y quemaron su bandera. Mas, claro, a notícia também tem que ser imparcial e dar o outro lado. E dizem que os contrários a Lula queimaram a bandeira do PT. Aún no es firme y deberá ser ratificada por un tribunal superior. Si fuera refrendada, Lula da Silva estaría inhabilitado para presentarse a las presidenciales del 2018. Agora, a televisão chama a atenção de que a sentença do juiz não é definitiva, porque ela terá que passar por outras instâncias. El abogado Mário Madureira señala que el exmandatario se ha convertido en el blanco principal de los ataques de los que pretenden acabar con las políticas sociales del Partido de los Trabajadores. Aqui um advogado brasileiro chamado Madureira que diz que o Lula foi transformado no alvo principal daqueles que querem implantar no Brasil uma política neoliberal contra os avanços sociais. Esta primeira condena no es suficiente para que impedirlo de presentarse a las presidenciales de 2018. ¿Por qué? Porque se trata de una decisión monocrática de un juez singular y tendrá que ser confirmada o modificada o revogada quizás por un tribunal, por un juicio colectivo. Es necesario comprender lo que pasa hoy en este cuadro del golpe de Estado, un golpe empresarial, parlamentario y judicial que está tratando de destruir derechos de los brasileños, está tratando de impedir Lula. Este es el centro, el objetivo estratégico del golpe, impedir la continuidad de las políticas sociales que Lula em 2 mandatos. Já na Argentina, o canal C5N estranhou o fato de um juiz de primeira instância poder assim alcançar, sentenciar um ex-presidente da República. Na C5N, como o resto da imprensa alternativa, inclusive a própria mídia corporativa, reconhece no Lula uma figura quase que imbatível na política brasileira, sobretudo neste momento.
el poder legislativo, tan cuestionado en Brasil, pero está la idea de reformar la Constitución como para que, en el caso de que lo destituyan a Temer, haya elecciones directas. En ese caso Lula da Silva se postuló como candidato. Incluso, suponiendo que no haya elecciones directas, bueno, corresponde igual que se hagan en el año 2018. Y Lula es hoy el candidato con mejor imagen en Brasil. ¿Y puede participar en esta situación? E essa é a grande pergunta. Pois é, aí ele pergunta, não é, ao outro jornalista lá, e o Lula poderá participar com esta sentença do Moro? Van a estrenar ustedes en un ratito, sí. En todos los programas brasileños están invitando a constitucionalistas para que expliquen si Lula da Silva con esta condena puede presentarse como candidato a presidente. Gran tema parte de los constitucionalistas. Yo te invito a dos acá y los dos te van a decir cosas diferentes sobre la Constitución argentina. Así que imagínate si traemos uno que hable de la Constitución de Brasil. Porque ¿sabés cuál es el gris? Sí. La Constitución y las leyes en Brasil dicen que una persona condenada no puede presentarse. Lula es condenado, pero no es una condena firme. Entonces ahí empieza el gris. Insisto, en los livings ahora están todos los constitucionalistas hablando de claro, tema. Si no está debidamente aclarado, es gris. Bueno, ahí esa es la pregunta. La otra, la aclaramos, no va a preso, pues es una condena en primera instancia. Pero, sí, ya esto es para la historia, es la primera vez en Brasil que un expresidente es condenado por corrupción. Y enseguida muchos dirán, ¿y Collor de Mello? Collor de Mello, claro, Fernando. Sí. Fernando Collor de Mello, que era la promesa en su momento, bueno, y al año nomás de ser presidente, salió el hermano a decir que era un corrupto, salieron las pruebas y bueno, finalmente ele terminou renunciando. Pero eles aqui lembram o episódio do Collor de Mello, não é? O homem que foi eleito com a grande maioria em 1989 e que depois acabou sua carreira tendo de renunciar à presidência do Brasil em meio àquelas denúncias de corrupção. Bom, mas esta é a história do Lula, não é? Uma história que ainda vai ter muito panos da manga para se desenrolar. Nós vamos partir agora para a Venezuela, onde a situação realmente está tensa, mas onde também o presidente Maduro parece continuar no controle firme, apesar de toda essa arremetida, esse assédio internacional, inclusive do Brasil. Sabemos que o Michel Temer foi para a Argentina para levar o Mercosul a fazer mais outra ameaça à Venezuela. Vamos então à Venezuela agora para fazer uma pequena análise do que está ocorrendo por lá e dar também a versão alternativa dessa mídia mundial, dessa mídia corporativa que não dá informação, mas se transformou numa verdadeira fábrica, máquina de propaganda do regime econômico-financeiro que hoje domina grande parte do mundo ocidental ou não. A situação na Venezuela é muito complexa. O presidente Nicolás Maduro decidiu convocar uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição para que a Carta Magna lhe dê as condições de lidar com a atual sabotagem política, econômica e social e, sobretudo, financeira, partida dos grandes centros, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa. Bom, aí se levantou praticamente todo o mundo contra essa Assembleia Constituinte, porque vai dar alguns poderes ao Maduro de que ele necessita para domar esta crise. E aí vem as grandes chantagens, a última das quais é do Mercosul, dizer que suspendeu a Venezuela do Mercosul. O Mercosul, como se sabe, reunidos aí os presidentes, né, Macri da Argentina, Temer do Brasil, Tabaré Vázquez do Uruguai e aquele do Paraguai, disseram que agora o Mercosul é que está realmente suspendendo a Venezuela do Mercosul. Quer dizer, pura chantagem. O Trump também andou dando lá aquelas suas declarações, né, ameaçando a Venezuela com medidas duras, tal como ele fez com a Coreia do Norte. Até agora não conseguiu fazer nada com a Coreia do Norte. Então, o que é que aconteceu?
Bom, para pressionar, né, o governo e encher as ruas do país e criar esse clima e essa situação de tensão, as oposições decidiram fazer 3 atos principais. Primeiro foi o plebiscito fajuto que houve lá em Caracas e em todas as cidades da Venezuela, e em seguida, que ocorreu agora nesse último domingo, e depois, né, houve esse paro que eles chamam lá de greve geral, na quinta-feira, que não foi geral, foi setorizada, e só houve essa greve nos pequenos estados onde a oposição domina as administrações regionais e municipais. E por fim, tem agora no dia 30 de julho a eleição para escolher 547 constituintes que vão reformar a atual Constituição, inclusive, né, também saída de uma convocação específica para a Constituinte, para elaborar a Constituinte em 1998. Essa Constituição é de 1998 e, segundo Maduro, necessita agora ser atualizada. Mas vamos ver os fatos. Vamos começar primeiro com esta questão do plebiscito, né? Toda a imprensa disse, a imprensa nacional brasileira, a imprensa europeia, a imprensa americana, a imprensa latino-americana, toda essa mídia corporativa dizia que o tal plebiscito tinha conseguido 7,5 milhões de votos contra o regime de Maduro e contra também a convocação da Constituinte. Agora, o que ocorre? Ocorre é que a coisa não é bem assim. Mesmo que houvesse esse total de 7,5 milhões de pessoas, ela representa menos, quase 1/3 da população eleitoral da Venezuela, que é de 19 ou 20 milhões de habitantes. Mas vamos ver como é que esses votos foram apurados. Vamos aqui à televisão russa, o seu canal espanhol, que está muito atuante na cobertura desses acontecimentos e nos dando uma visão mais real do que acontece naquele país. Desde la transparencia del proceso admitió que había la posibilidad de que una persona emitiera su opinión hasta 17 veces. Quiero mostrarles un video que recogió el canal de noticias Telesur y que... Olha aqui, a TV russa diz que próprio dirigente desse plebiscito admitiu que uma pessoa podia votar às vezes 17 vezes. Que un ciudadano logró participar en el plebiscito al menos 3 veces en una hora. No hay posibilidad de hacer auditoría de todo esto porque los cuadernos electorales, lo creo o no, fueron quemados. La oposición alega que con eso buscaban evitar represalias contra los consultados. Sin embargo, empiezan a preguntarse a algunas personas si esto es para esconder la verdadera cifra de los participantes. Então, outra coisa importante é que eles queimaram as urnas logo depois que os votos foram depositados. E as urnas não eram lacradas, não tinha nenhuma segurança daquelas cifras. E agora a própria televisão acusa, não é disso, levanta a possibilidade de que aquilo era para esconder realmente a cifra que houve, né, que eles conseguiram. De qualquer maneira, foi um ato importante, né? Eles demonstraram um poder de mobilização como tem. Só que ocorre é que também no mesmo dia que houve o tal plebiscito, o governo resolveu realizar uma simulação, que eles chamam lá de simulacro eleitoral, que é como o povo vai votar lá no dia 30, vai votar definitivamente no dia 30. Bom, só que ninguém, quer dizer, ninguém da mídia, sobretudo a mídia espanhola, deu uma linha sequer a respeito desse plebiscito, né, do lado do Maduro. Só que também tem isso, né? O jornal É o País publicou uma fake news, que foi uma foto, que era uma foto do plebiscito do Maduro e não do plebiscito da oposição. Veja a que ponto chega a manipulação midiática. Agora vejamos a denúncia que faz o Maduro.
Mas antes de ouvirmos o Maduro, vamos dar continuidade a esse informe, da TV russa, que é muito importante para esclarecer os fatos, inclusive esta barriga dada pelo jornal El País. Participación de opositores en el plebiscito, también hubo una masiva cantidad de personas que decidió conocer cómo va a ser el proceso que organiza el Consejo Nacional Electoral a solicitud del presidente Nicolás Maduro. Él calificó esta feria electoral como una victoria constituyente y llamó a sus seguidores a ir con mayor fuerza el 30 de julio. Pero esta movilización no escapó de las noticias falsas. El diario El País de España tuvo que disculparse públicamente porque utilizaron las imágenes del simulacro constituyente para hacer ver que era la participación de los opositores en su consulta. Este fake news fue desnudado por varios tuiteros que se percataron de la manipulación. El ministro Ernesto Villegas denunció incluso la tergiversación en el canal del Estado venezolana de televisión. Entre tanto, la oposición sigue insistiendo en que sus resultados deben ser oídos por Maduro y hasta convocan a una llamada hora cero que amenaza con volver a desatar la violencia en las calles de Venezuela. Este llamado parece tener apoyo internacional. En Bruselas, el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, habría pedido a la Unión Europea que no se descarte aplicar sanciones individuales y selectivas en caso de que el proceso constituyente continúe en Venezuela. Agora vamos ver como é que o Maduro ele trata essa questão e explica o que está acontecendo na Venezuela. Bueno, en esas elecciones la oposición estaba participando activamente, simulacro fue bueno, pero el de ayer fue 3 veces superior en participación que todos los simulacros y ensayos electorales que se conozcan. El que tenga ojos, sobre todo los ojos de la intuición, del alma, que ven más que los ojos físicos, que los abra bien y sepa qué está ocurriendo en Venezuela. Hay un despertar, un renacer de la esperanza bolivariana, un renacer de la fe popular en la patria, en su revolución. Y ese renacer tiene un culpable, tiene nombre y apellido. Digo un culpable como dice el pueblo, pues. Tiene una razón de ser y tiene nombre y apellido. Asamblea Nacional Constituyente es la esperanza del pueblo, es el camino del pueblo que quiere paz, que quiere prosperidad, que quiere tranquilidad, que quiere la solución a sus problemas. Yo escuché bastante ayer una palabra repetida por mucha gente en sus declaraciones: extraordinaria cobertura de Venezolana de Televisión. Los felicito una vez más, extraordinaria cobertura. Venezolana de Televisión ayer ocupó más del 50% de share de la televisión venezolana. En las redes sociales triplicamos en información nacional e internacional a todas las mentiras que la derecha trató de sacar desde Venezuela. Fue un fenómeno no solo político en la calle, fue un fenómeno comunicacional, en televisión, en redes. Estamos atentos a lo que está ocurriendo. Y ese renacer de la esperanza, ese renacer de la pasión bolivariana, como buen psiquiatra, descifró las trampas, mentiras y manipulaciones de la última hora de la oposición. No tengo que agregar ni una coma ni una palabra. Solamente tengo que decir lo que dije. La consulta interna de los partidos políticos de la derecha se hizo en paz y yo les ofrecí a ellos garantizarles su consulta en paz y así fue. Igualmente, que vinieran estos expresidentes, ellos me dijeron que iban a respetar internamente el país y vinieron. Ya se han tomado medidas contra algunos de ellos, de declarar a las personas no gratas, bueno, por lo que hicieron después. Y no entrarán más a este país estas personas, más nunca en 100 años. Si viven 100 años, más nunca entrarán al país. ¿Está bien? Todo lo que pidieron se les dio. Ahora respeten el sentimiento que tiene el país, de que se respete el derecho a la paz. Yo les sigo haciendo un llamado a esa oposición, más allá de sus divisiones internas, de sus pugnas, más allá de las peleas que tuvieron anoche para ver si sacaban una cifra, otra cifra, otra cifra, otra cifra.
más allá del carómetro de anoche, más allá del más allá, para que lean correctamente el mensaje que envió el bravío pueblo de Venezuela ayer en el simulacro y ensayo electoral que convocou o Poder Eleitoral de Venezuela. Bom, a gente vai terminar este programa do cafenapolitica.com.br, um programa semanal de análise dos fatos e de entrevistas. Vamos terminar com o pronunciamento dos militares da Venezuela acerca sobre a situação do momento que vive o país. Há umas grandes dúvidas sobre o papel dos militares, mas este vídeo que vamos passar, transmitido pela TV estatal Telesul, vai ser muito significativo para que as pessoas entendam aquele processo. Mas antes, me permitam que eu dê um depoimento pessoal sobre Maduro, né? O Nicolás Maduro, que é tido como um presidente palhaço, olha, chamavam também o Chávez de palhaço, né? Um líder operário, que nem falam aqui do Lula, ele é realmente um líder operário. E o Maduro tem, ao contrário do Lula, o Maduro tem curso universitário, inclusive feito em Cuba. Ele passou 2 anos fazendo curso em Cuba. Agora, o que ocorre? O que ocorre é o seguinte, é que o Maduro é um quadro especial formado, né, pelo Chávez durante toda aquela movimentação dele, desde tenente-coronel, quando ele foi expulso do exército porque tentou fazer uma rebelião militar para derrubar o presidente Carlos Álvares Pérez. O Maduro, então, no caso, já trabalhava com Chávez. O Maduro é casado com Cília Flores, que era a advogada do Chávez. A Cília Flores também foi, depois, ela é 10 anos mais velha que o Maduro, ela foi presidente da Assembleia Legislativa, foi consultora, foi defensora pública. E o Maduro foi chanceler do Chávez por 6 anos. Foi o Maduro que, amando, claro, do Chávez e sob a liderança dele, que consertou toda essa política latino-americana e também essa política latino-americana, árabe, né, e de parte da Ásia, que fez com que o petróleo aumentasse o seu preço, inclusive ressuscitando, né, a OPEP, que vocês se recordam que o petróleo estava quase zero, né? Lá o preço do petróleo internacional não pagava praticamente os seus custos. E o preço do petróleo chegou a $147 na época do Chávez. Bom, e o Maduro foi um desses artífices dessa política. Então, não é verdade esse estereótipo do Maduro. Ele realmente tem competência e, como tem demonstrado atualmente, tem controle sobre a situação. Ninguém sabe até quando. Mas, de qualquer maneira, quando falam que o Maduro vai cair a qualquer hora, a qualquer momento, eu me lembro muito de como repórter do Congresso eu assistia e via aqueles comentaristas falando que o Fidel Castro ia cair porque a União Soviética tinha caído. E o Fidel não caiu, não é? A Revolução Cubana tem aí quase 60 anos. E a Revolução Chavista da Venezuela vai completar agora 20 anos, no dia 2 de fevereiro do próximo ano, né, de 2018. Esse é o pequeno depoimento que eu gostaria de dar sobre o Maduro, a quem eu já falei, né, eu conheço pessoalmente e com quem estive algumas vezes lá na Venezuela e aqui no Brasil. Nos encontramos aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Salón Bolívar, en este inspirador salón que lleva el nombre de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, libertador de Venezuela y de América. En este salón me encuentro acompañado del señor almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de su segundo comandante estratégico operacional y jefe de Estado Mayor Conjunto, de todos los compañeros, mayores generales y almirantes, comandantes de los 4 componentes de nuestra Fuerza Armada, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana,
la aviación militar bolivariana y nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. También está con nosotros el comandante general de la milicia bolivariana, el comandante de la región estratégica de defensa integral capital, compañeros viceministros, inspector general de la Fuerza Armada, contralor, comandante aeroespacial integral de la República Bolivariana de Venezuela en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos hemos reunido hoy para darle un mensaje al pueblo, un mensaje al mundo también, de indignación, de rechazo al injerencismo, a la intervención en los asuntos internos de Venezuela. Repudiamos nuevamente, y no nos cansaremos de hacerlo, repudiamos en toda su extensión este grosero injerencismo que se ha desatado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela. Hemos visto cómo se ha arremetido, ya no es contra un gobierno, ya no es contra unas instituciones, ya se ha arremetido contra el gentilicio del pueblo de Venezuela, que es sagrado, así como son sagrados todos los pueblos en el mundo. El pueblo de Venezuela es un pueblo heroico, trabajador, noble, amante de la paz.